todo mundo receptivo, não, que eu fiquei sabendo que o pessoal pegou no seu pé por conta do negócio da estatística, né? Fala a verdade aqui. Tem muitos que devem estar acompanhando aí, falaram que estavam ansiosos pra hoje. Muita gente. Muitos. Aproveitando isso aqui, cara, eu queria fazer um desabafo aqui no microfone Band News. Eu posso fazer um desabafo aqui, Tim? Vou fazer mais um. Não é contra você, não. Quero fazer aqui um desabafo contra dois companheiros. E eu sou verdadeiro, cara. Do mesmo jeito que eu elogio publicamente, eu critico pessoalmente também. Eu cobro pessoalmente e publicamente também. Jean Lopes e Danilo Dias. Eu dou primeiro aqui o espaço pra você, Danilo, que o Jean já falou demais da conta. Cara, vendo a programação de ontem, da sexta e da quinta, parecia que o grande da final era o time do Anápolis. Parecia que o grande, o poderoso, o Bambambam, 15 vezes campeão goiano, o time que teria 40 mil pessoas no estado de Serra Dourada o apoiando, o time da camisa pesada, o time, né, que jogava em casa. Parece que todas essas vantagens eram do Anápolis e não do Vila. O povo que o Anápolis é isso, que o Anápolis tem um ataque bom demais da conta. Gente, cuidado, essa defesa do Anápolis é boa demais. Esse Jean Lopes ontem aqui no aquecimento, eu quase desanimei no aquecimento. Ele com o Ney Ladeira, que o Anápolis é isso, que o Anápolis é aquilo. Gente do céu, o grande da parada era o Vila. O Vila Nova era o grande. E o Vila foi lá e reverteu a vantagem em 3-0. Vocês não superestimaram demais esse time do Anápolis também, não, Danilo? Não. Você começa aqui se defendendo? Eu penso que não, Thiago. Vamos analisar antes do jogo. Agora, depois que aconteceu... Não, parecia que o Anápolis era o Real Madrid, amigo. Tá, Fala mas sério. veja bem, o pior setor do time do Vila Nova era qual? O ataque, certo? Que fez 3 gols no Anápolis, que tinha uma defesa maravilhosa, segundo Vossa Senhoria. Beleza, o pior setor é qual? O ataque, que fez 12 gols ao longo de todo o campeonato em 16 jogos. Fez um jogo contra o Atlético em 38 minutos, que fez 3 gols. Ele será que dava essa margem de acreditar que o Vila ontem chegaria e faria 3, 4 gols no Anápolis? Depois de jogar com mais 64 minutos lá no Jonas Duarte, com um jogador a mais, o Vila não conseguiu produzir nada ou quase nada, ainda me toma 2 gols no final. Qual margem você, analisando antes do jogo, me daria essas credenciais? Por isso que durante a semana, nos meus comentários, eu falava que o Anápolis era isso, era aquilo, mas sempre com uma vírgula e um parênteses. O futebol tem umas nuances, onde o favorito é só um rótulo, onde o futebol prega peças, onde o pobre ganha do rico, o rico perde pro mais pobre e vice-versa. E o que aconteceu ontem? No primeiro tempo, eu ouvi várias pessoas e torcedores ali falando, ixi, desse jeito não vamos fazer gol, desse jeito o Vila não consegue criar nada, tá difícil entrar. Daqueles 40 mil torcedores que estavam ali, eram poucos, se calhar, que acreditavam fielmente que o Vila conseguiria fazer os 3 gols. O que aconteceu ontem, nós temos que tirar o chapéu. É uma tarde que vai ficar na história. É uma tarde que o Vila Nova mostrou a sua grandeza. O Vila mostrou o seu tamanho. A camisa pesa realmente. Só que se a gente for analisar friamente o que aconteceu antes daquele jogo, até antes do início da partida, era que o Anápolis era um time mais junto, um time que o treinador tinha um trabalho mental bem forte, um time que o treinador sabia fazer as alterações bem feitas, um time que o treinador colocou ele na liderança do Campeonato Goiano durante 5 rodadas consecutivas, um time com um orçamento inferior que conseguiu chegar aí bem na grande decisão. Se você não confia no seu amigo aqui, não. Você não fecha com o seu amigo aqui, o Thiago Menezes. Eu falei na sexta-feira ou quinta-feira, o Tim se lembra. Falei, gente, o Vila Nova tem que ir pra cima do Anápolis. Quando o Anápolis, ele ver o estado de Serra Dourada com 40 mil pessoas cantando o jogo todo, dificilmente um time do porte do Anápolis não sente a pressão. Falei isso aqui ou não falei, Tim? O povo do Anápolis ontem no segundo tempo, Dani, eles estavam amarelos. Mas aí amarelos. Que tá. O povo do Anápolis estava olhando assim pro estado de Serra Dourada, vendo aquela festa, aquela torcida, e o Vila em cima, 1, 2, 3... Os caras perderam o controle emocional. O que eu vejo? Você sabe por quê? O Anápolis não está acostumado com jogos desse tamanho. Cara, e também eu contribuo... Ou isso não é verdade? Sim, eu estava lá, eu pontuo muito nas costas do Ângelo Luiz. Do mesmo jeito que elogiamos ele ao longo de toda a competição. Contra o Atlético, eu critiquei nas suas substituições, né? Tinha muito cedo. No primeiro jogo, 13 minutos, ele tira 3 jogadores da linha ofensiva. E ontem, novamente, o Fábio estava bem durante os 45 minutos na linha de 4. E ele adianta no intervalo o Fábio para extremo e coloca o André de lateral direito. E o Rafael Lacerda melhora o time do Vila Nova, consertando o que ele já deveria ter feito antes do jogo começar. Ele não deveria ter entrado com o Bruno Mendes, aí ele recupera e traz o Poveda, recua o Igor Henrique para a posição que é dele, tira o João Vieira que estava mal, coloca o Arilson que ganha todas as bolas no meio campo depois, e o André não consegue ganhar uma do Gabriel Silva. O Fábio, meio que perdido na zona ofensiva, não conseguiu produzir pouco ou quase nada, só aquela chance que ele teve em que o House interviu, ou seja, as mexidas
fizeram com que o time sentisse. Aquele menino que entrou e saiu também, Cardoso, entrou muito mal, apagado no jogo, foi uma peça a menos. O Anápolis não conseguiu jogar fruto de quê? Fruto de um Vila Nova que foi empurrado pelo seu torcedor. Parabéns, a gente tem que dar parabéns pro Vila Nova. Agora, se eu acreditava, agora é fácil falar aqui depois que aconteceu. Mas o caso do Ângelo, eu não sei que não, mas aconteceu. Eu falei antes. Não sei se... Assim, falei na sexta. Não sei se o Danilo tem essas informações, se chegou até você lá. Ele tirou o Cadu no intervalo. Não sei se o Cadu sentiu, pra mim já é o primeiro erro. Não tiraria o Cadu de maneira nenhuma. Era o cara do desafogo. É o cara do desafogo, o cara que consegue jogar, é o cara que além de jogar ajuda a marcar, ele segurava ali o Elias, né, em muitos momentos ali ele acompanha o Elias ali, ele tira o Cadu pra colocar o Cardoso. Pra mim, por mais polêmico que ele foi, é um bom jogador, ele tirou muito cedo o Samuel Mitchell. Também não sei se o Samuel saiu sentindo uma lesão, alguma coisa assim, para ter saído do jogo naquele momento. Depois ele tira o Ariel também, que é um cara mais rodado, que tinha a condição de segurar mais a bola para a equipe do Anápolis. Por quê? E muita gente citou, se o Vila fazer um gol no primeiro tempo, se fizer... Eu até falei pro Matheus, eu não acredito que eu não falei no ar, Thiago, mas eu falei pro Matheus, Matheus, independente no momento que o Vila fizer um gol, se o Vila sair na frente, vamos pegar se o Vila faz um gol aos 40 minutos do segundo tempo, ele vai ferver para cima da equipe do Anápolis, ele vai buscar o segundo gol de qualquer forma. Aí cabe ao Anápolis saber jogar o jogo, e para mim o Anápolis no segundo tempo, quando ele toma o primeiro gol, o Anápolis apaga. O Anápolis sentiu a pressão que você citou na sexta-feira, Thiago, da pressão da torcida, porque a torcida cresceu, o Serra Dourado virou um caldeirão, e aí o Anápolis não teve a sabedoria de ficar com a bola, de cadenciar o jogo, coisa que ele fez muito bem no primeiro tempo. Deixou de jogar, no 0-0, o Anápolis foi muito bem no primeiro tempo, ele cadenciou o jogo, ele tocou a bola, ele espetava quando precisava espetar, principalmente pelo lado esquerdo, e tanto que o Ariel teve uma boa chance no primeiro tempo. Então o primeiro tempo do Anápolis foi, poxa, esse time do Anápolis é diferente, ele vai aguentar a pressão, e não aguentou. Quando ele tomou o primeiro gol, aí bagunçou. Aí, principalmente com as mexidas do Ângelo, o time do Anápolis afundou, tentou segurar ali aquele 1-0, foi lá pra trás e o Vila foi crescendo o tempo todo, e aí ficou muito difícil, que as bolas aéreas começaram a entrar no sistema defensivo do Anápolis, passando de um lado pro outro. Você vê o primeiro gol do Vila, a bola foi cruzada 3 vezes, foi de um lado, foi do outro, até o gol e golaço de Thiago Pagnussá. O segundo gol, a bola cruzada por baixo do Gabriel Silva, o defensor do Anápolis, a bola no pé dele, ele tava tão nervoso que ele furou. Pode pegar o lance, ele fura ali, o Igor Henrique domina, dá o corte e bate de esquerda, fazendo um bonito gol também. O que a gente falou, quando até o Jean elogiou muito a semana passada o Igor Henrique, a gente não tinha visto. Ele citou mesmo, parabéns pra ele. Não, ele citou aqui. Citou aqui. A gente comentou, falou assim, não, o Igor Henrique ele precisa tomar um choque antes do jogo ali pra entrar ligado, e entrou. O primeiro tempo nem tanto, até pelo posicionamento do Lacerda. Pra mim o Lacerda erra aí nessa questão da escalação inicial, que ele tenta algo diferente, algo que ele não tinha feito no campeonato todo. Você pode pegar a escalação, o jeito que o Vila jogou. Ele traz o Diego Torres pra jogar de praticamente segundo volante, ali próximo do João Vieira, espeta o Igor Henrique ao lado do Bruno Mendes. Primeiro ele já põe o Bruno Mendes no jogo, que já foi pra mim uma grande surpresa, porque o Bruno não fez nenhuma partida interessante no Campeonato Goiano. Põe o Todinho na direita, abre o Jean Mota lá na esquerda, ele começa assim, praticamente num 4-2-4, e aí não dá certo, aí ele inverte, aí ele puxa o Igor Henrique pra trás, traz o Diego Torres pro lado esquerdo, puxa o Jean Mota pra dentro, aí no finalzinho, no primeiro tempo, o Vila ainda dá uma pressão, aí ele tem as mudanças no intervalo, aí com as mudanças que ele põe um jogador de velocidade, porque ele começou o jogo sem ninguém de velocidade, aí quando ele põe o Gabriel Silva, o Gabriel entra muito bem, Poveda entra bem no lugar do Bruno Mendes, o Arilson, que eu não teria colocado, até falei isso ontem durante a jornada. Criticamos aqui. Eu não teria colocado, porque o Vila precisava ir pra cima, eu tiraria o João Vieira, mas só tiraria o João Vieira e o Bruno Mendes, colocaria Poveda e Gabriel Silva e iria pra cima, deixaria o meio campo ali com o Igor Henrique, Jean Mota e Diego Torres, mas ele mexeu e deu certo, o Arilson entrou bem, fez muito bem o papel dele de primeiro volante e o Vila cresceu. Depois do primeiro gol do Vila, o Vila cresceu de uma maneira assustadora e o Anápolis sentiu o peso, aí sentiu a pressão e o Vila conseguiu depois ainda fazer o terceiro gol. Deixa eu só dar aqui também a possibilidade de defesa pro Jean Lopes, que ele foi citado por mim. Nós estamos com 500 likes no canal do YouTube. Vamos bater 800? Daquela fortalecida. Hoje a audiência tá maravilhosa. Mais de 1000 aparelhos conectados só no canal do YouTube, hein? Fora o FM que tá bombando, o telefone da gente não para aqui. Nosso radiosnet.com. Vai deixando o teu like agora. A gente precisa bater a nossa meta de 800 likes no YouTube. Jean Lopes, citei teu nome aqui, o Danilo já se defendeu. Eu queria que você falasse também. Assim, respeito demais a sua opinião, falei várias vezes que pra mim você é um dos melhores comentaristas do Brasil, gosto do teu estilo, polêmico, vai pra cima, gosto do jeito que você fala,
Você semana passada acertou muitas coisas, esse ponto citado aqui pelo time, fundamental. Você foi o único aqui nessa mesa que falou bem do Igor Henrique. E ontem ele foi decisivo. Foi, jogou decisivo. Pra mim, ele e o Pagnussá ontem... Arrebentaram. O House também foi decisivo em alguns momentos, né? Porque o Anápolis... O 2-0 ele fez uma o Anápolis teve uma chance ali de fazer um gol que praticamente sepultaria a chance do Vila Nova. Mas, Gé Lopes, eu quero também a tua opinião sobre essa questão, porque o senhor aqui, juntamente com o Ney Ladeira e o Danilo Dias, principalmente ontem no aquecimento, a gente vendo o programa, parecia que era o Real Madrid. Parecia que o Vila pegaria o Real Madrid, o Bayern de Munique, naquela formação com Kroos, né? Aquele rapaz lá, aquele volante fraquinho. Modric? Não, Modric era do Real Madrid, que foi campeão do mundo, gente, esqueci o nome dele aqui. Schweinsteiger. Seleção da Alemanha. Não, parecia que o Anápolis, assim, o goleiro era o Neuer. Você entendeu? Então, assim, parecia um timaço. Vocês não se esqueceram que o grande da parada, o grande da decisão era o Vila Nova, não, Gé Lopes? Se defenda, meu filho. Hã? Eu vou me defender, Thiago, dessas acusações infundadas da sua parte. No domingo passado, quando você estava fazendo o pós-jogo e o Vila tinha perdido por 2-0 para o Anápolis, você puxou um tema, e o tema era se tinha possibilidade do Vila reverter o placar. E o primeiro comentarista que você chamou foi eu. Então eu tive, por ser o primeiro a ser chamado, a oportunidade de dizer que era perfeitamente cabível o Vila Nova reverter o placar. Isso eu falei no domingo passado. Por ser o primeiro a ser chamado, eu fui o primeiro a dizer isso. E disse o seguinte: se o Vila faz um gol até 30, 35 no primeiro tempo, a torcida vai jogar junto e ele vai fazer o segundo em seguida. Então, quer dizer que eu nunca desacreditei do Vila Nova. Mas coloquei o Anápolis favorito. E coloquei por dois motivos. Coloquei o Anápolis favorito a ser campeão depois do primeiro jogo. Porque antes do primeiro jogo, o meu favorito sempre foi o Vila Nova. Após o primeiro jogo, eu passei a ter o Anápolis como favorito por dois motivos. Primeiro motivo, 2-0 no placar, na frente. Segundo, o time do Anápolis é melhor que o time do Vila Nova. Só isso. Então, por esses dois motivos, eu coloquei o Anápolis favorito. O Anápolis tem melhores jogadores. Melhor que o Vila como, Nova. meu filho? Tomou de 3. 3 para o Vila. Tomou de 3, 2, 3. 3-0. Não, me explica aqui, Jean. Divide a tela. Eu vou explicar. Pelo amor de Deus. Vou te explicar, meu caro. Me explica, mas me explica bem. Me explica bem. Eu quero uma explicação boa. O Anápolis amarelou ontem, pipocou. O Anápolis teve 3 chances de matar o Vila Nova. Um com o Ariel, no primeiro tempo. Na cara do gol, ele chutou cruzado, a bola saiu para fora. Ele teve uma chance com aquele barbudinho mais alto, me foge o nome dele agora, que chegou na cara do gol, chutou por cima. Tava 0-0 o placar. Ele chutou por cima, na cara do goleiro. E depois, quando tava 2-0 pro Vila, o Fábio perdeu um gol na cara do House. Se ele faz, era 2-1, acabou o jogo também. Então o Anápolis pipocou, amarelou. O outro detalhe que fez o Vila ganhar ontem com merecimento, tô tirando o mérito do Vila Nova aqui em momento algum, o Vila Nova fez a parte dele. Eu tô dizendo por que o Anápolis perdeu o jogo. Porque o senhor Ângelo Luiz, treinador elogiado por todos nós, por mim sobretudo, que falei que ele seria, se o Anápolis fosse campeão, ele seria a fera do campeonato. Ele entrou com o time ontem mudado, tirou o atacante lá, machucou o artilheiro do campeonato. Ele simplesmente, em vez de colocar um outro atacante no lugar, ele colocou um zagueiro, entrou com 3 zagueiros. Ele fechou o time, ele mudou a forma de jogar, tirou o principal jogador do ataque, que é o Cadu, no intervalo. Ou seja, ele chamou o Vila Nova, vem pra cima de mim, vem me matar. E o Vila Nova foi e matou. Então o Vila Nova perdeu o jogo, o Anápolis perdeu o jogo ontem, primeiro que os jogadores amarelaram. A hora que eles viram aquele Serra Dourada empapuçado e o time do Vila Nova com faca nos dentes, eles borraram na calça. Eles mijaram na espoleta. E o senhor Ângelo Luiz acabou com o time do Anápolis. Tudo que ele fez de bem no campeonato inteiro, ontem ele jogou na lata de lixo. Por isso que o Vila Nova ganhou por 3-0, com merecimento. É justíssimo o campeão goiano de 2025. O tempo aqui do nosso debate já acabou, mas só pra gente matar aqui, eu vou falar 2 coisas que eu não falaria, mas o Jean me irritou demais. Sério? O Jean me passou muita raiva, vou falar aqui. O time do Anápolis é tão melhor que o Vila Nova que nenhum jogador do Anápolis joga no Vila. Nenhum jogador do Anápolis joga no Vila. Nenhum. O Vila Nova foi melhor que o Anápolis lá no estádio Jonas Duarte. O Anápolis achou 2 gols. E no primeiro tempo que o Vila foi mal ontem no estádio de Serra Dourada, mesmo jogando mal, o Vila teve mais volume de jogo do que o Anápolis.
E quando o Vila jogou bem, de fato jogou bem, encaixou o jogo, o Vila estraçalhou. O Vila passou por cima. Não deu nem pro cheiro. O Vila fez um, fez dois, fez três. Só um instantinho. Só um instantinho. E se tem mais 10 minutos de jogo, o Vila teria feito mais gols. Que time melhor é esse que toma de 3, toma uma balaiada? Quase a mão cheia do Vila. Respeita o Vila Nova, Jean Lopes, essa massa querida que tá ouvindo a gente. Não fala um negócio desse aqui, não. Não fala um negócio desse aqui pra mim, não. Você fica passando a mão na cabeça do Vila Nova, pelo amor de Deus. A tomar a peia na Série B, você vai falar, pelo amor de Deus. Certo, eu não ouvi. Eu não ouvi o Jean. O melhor é o vice-campeão. O melhor é o vice-campeão. Pelo amor de Deus, Jean, me ajuda. Fala nem sério. sempre o campeão e outra coisa, não, a gente já viu isso acontecer muitas o Anápolis teve um conjunto de fatores históricos, meu amigo, que sopraram demais a favor do Anápolis. O Anápolis não era favorito nem aqui nem na China contra o Atlético. Tomou a virada, virou de novo. Foi uma coisa que talvez em 10, 15 anos não aconteça mais. Foi sorte, Thiago? Não, não foi. Foi competência também. Mas é uma coisa que vai demorar 10 anos pra acontecer de novo. E ganhou do Vila com um jogador a menos desde os 28 minutos. Então assim, gente, ontem acabou o bafejo de sorte. O que aconteceu? 1, 2, 3. 3 para o Vila Nova, 0 para o Anápolis. Você acha que nenhum jogador do Anápolis joga no Vila? Não, compõe o elenco do Vila. O Igor Castro não joga no lugar do Poveda? Não joga. E o Igor Castro... Teve um monte de gente aí, ó, teve muita gente falando que o Poveda entrou ontem porque o Bruno Mendes merecia sair. O Bruno Mendes finalizou 3 vezes ao gol do Anápolis ontem. O Poveda não finalizou nenhuma. Ainda comemorou o gol que não era dele. Muito bem, entendeu? Você tá precisando... Outra coisa, o Ariel joga mais que o Bruno Mendes deu ontem. Jogou demais. O Bruno Mendes deu ontem? O Bruno jogou demais, né, Jean? Porque o primeiro gol foi assistência do Poveda. Mas ele foi do Poveda. Menos mal do que o Poveda. O Bruno Mendes ontem, essas finalizações suas aí, eu confesso que eu passei em branco. Eu não vi então. Também, não. Eu não vi, passei em branco. Mas assim... teve uma tentativa de bicicleta, que a bola tentativa de bicicleta. Na pequena área, o goleiro deu velocípede, né? Deu um velocípede. Aquilo não era finalização nem aqui, nem na China. Mas o Poveda nem isso faz, tio. Não, ele só deu assistência. Deu passe pra gol. O Poveda entrou e segurou a bola várias vezes. Segurou, o Vila cresceu foi com o Bruno Mendes em campo. Centroavante tem que segurar a bola, não. Centroavante tem que fazer gol. Outra coisa, o Vila cresceu foi com o Bruno Mendes em campo. Poxa, pelo amor de Deus. Por vez. O Igor Castro joga no Vila, o Ariel joga no Vila. Joga não. O Fabão não joga porque o Poveda melhorou o time no segundo tempo. O time melhorou no segundo tempo. Melhorou. O Gabriel Silva, o Poveda. Tira esse rancor com o Poveda, ele entrou bem. Bola desafogada no meio campo, ele segurava, abria o jogo. Tô atrasado. Quem melhorou o Vila Nova no segundo tempo foi o Gabriel Silva. Foi a saída do Diego Torres que liberou o Jean Mota mais adiantado. Tá bom, será? O Poveda não deu assistência, não, né? A assistência foi de quem no primeiro gol? Tô atrasado. Subiu lá no terceiro andar, quem que deu? Tô atrasado. 2h14 agora. Subiu, a bola pegou, não foi pegou nele, tá bom, pegou. Fecha. A bola bateu nele. Fecha o microfone desse povo. A bola bateu nele, me poupe. Fecha o microfone desse povo todo. Fecha o microfone desse Fecha o microfone desse povo maluco. Fecha aí. Só um instantinho, seus doidos.